E se você está buscando colocação no mercado de trabalho, o consultor organizacional Antônio Neto vai dar dicas de como elaborar um currículo correto e como proceder numa entrevista de emprego. Estou recebendo aqui neste momento. Boa noite, Antônio. Boa noite, Gilvan. Bom, o currículo é o primeiro passo que o desempregado deve providenciar. O que é que deve constar no currículo? É importante entender que o currículo é o cartão de visita para que aconteça a entrevista. Vamos chamar de pré-requisito. Então, para isso, ele deve ser feito com muita cautela, de uma forma objetiva, com um objetivo específico. Não se deve colocar números de documentos, deve ir direto ao ponto, por exemplo. Quais são suas experiências, a sua história de vida com relação à propositura do trabalho? É necessário colocar quais suas qualificações, quais são os seus cursos de extensão, quais as informações complementares, enfim, tudo que, dentro do objetivo proposto, ele possa ser avaliado pelo consultor ou pelo gestor de RH para que abra as portas para ele. Agora, Antônio, qual a influência das redes sociais nesse processo? Gilvan, eu acho muito importante as redes sociais e é preciso saber trabalhar bem com elas, porque os caçadores de talentos, os gestores de recursos humanos já avaliam também pessoas visitando as redes. Então, muitas vezes percebemos que a rede social é utilizada mais para o lazer e para algumas informações que não têm nada a ver com o desenvolvimento profissional. E isso pode ser prejudicial. Portanto, coloque boas postagens, fale sobre você, mostre que você está antenado com as oportunidades e sobre o que está acontecendo no mercado do mundo. Vamos para o outro lado agora da coisa. Por exemplo, o desempregado que é chamado para um emprego, como ele deve se vestir, como ele deve se portar nesse momento da entrevista? Fundamental que ele deve se portar de acordo com o cargo proposto. Se ele está se candidatando para um cargo de executivo, para um cargo de gerência, ele tem que analisar a empresa, verificar como é a vestimenta das pessoas que fazem parte dela e ir já entendendo ser um profissional dela, para que as pessoas que façam a avaliação dele entendam que ele está realmente preparado para trajar-se de acordo com a cultura da empresa. E na hora da entrevista, Antônio, como é que ele deve se portar? Ele deve deixar de lado, se preparar para não ser ansioso. Não pode ficar nervoso, Não pode ficar nervoso. Segundo Exupéry, a ansiedade é o caminho mais curto para a impotência. Então ele procura tranquilizar, procura respirar fundo para oxigenar o cérebro, para que as informações que antecipadamente ele estudou sobre a empresa e as perguntas que acontecem, algumas cascas de banana, alguns deslizes, ele esteja preparado para, de forma tranquila, se sair bem. E com relação a cursos de qualificação? Os cursos de qualificação, mesmo que ele tenha uma bagagem muito grande, é interessante que ele foque aquilo que é essencial para aquele momento. Não adianta ele estudar sobre tudo, levar sobre tudo, anexar tudo, porque a empresa não vai considerar. As grandes empresas, Gilvan, geralmente costumam aproveitar 1% dos currículos que elas recebem, sobretudo pela internet. Então, por isso, a objetividade é muito importante e também no momento da entrevista. Tá bom, Antônio. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gilvan. Boa noite para você. Boa noite também.